Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa e mais um pouquinho de física para quem curte, para quem gosta. Interferência de ondas. Interferência construtiva IC e interferência destrutiva ID. Iniciaremos o estudo da interferência construtiva entre duas ondas. E essas duas ondas estão em fase. O que significa dizer que essas ondas estão em fase? Logo em seguida, falaremos a respeito. Então, nós temos uma onda vermelha, onda A, de comprimento de onda lambda. Distância entre duas cristas consecutivas é lambda. Temos uma onda verde, uma onda B, também com comprimento de onda lambda. São iguais a distância entre duas cristas consecutivas. Temos os pontos numerados de 1 até 7. E observe que esses pontos numerados de 1 até 7 é o encontro de uma crista de uma com uma crista de outra. Logo, são pontos de interferência construtiva. Crista com crista, interferência construtiva. Observe a tabela. Ponto 1 até o ponto 6. Onda A, onda B. Delta x é a diferença de caminho entre as duas ondas. Diferença entre as distâncias percorridas pelas ondas. A onda B, para chegar até o ponto 1, ela anda 15 lambdas. Basta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ponto 2 também, 15 lambda. 15 lambda para o 3, para o 4, 15 lambda. 15 lambda, 15 lambda. Tá fácil de se ver isso. Já a onda A, para chegar no ponto 1, também percorre 15 lambda. Basta contar, do A até o ponto 1 tem 15 lambdas. No ponto 2 é um lambda menos que ela percorre, 14. No ponto 3, mais um lambda menos, 13 lambda, 12 lambda, 11 lambda e 10 lambda, respectivamente. Então, está fácil de ver que esses valores são as distâncias percorridas pela onda A e pela onda B para chegar nos pontos de 1 até 6. Delta x vai ser a diferença entre essas distâncias percorridas pela onda. Fala-se que delta x é a diferença de percurso, diferença de marcha, diferença de caminho entre as duas ondas. A diferença de caminho entre as duas ondas para chegar até o ponto 1 é 0 lambda. No ponto 2, 1 lambda. No ponto 3, 2 lambda, porque 15 menos 13 dá 2. No ponto 4, 3 lambda. No ponto 5, 4 lambda, e no ponto 6, 5 lambda, e assim sucessivamente. Essa diferença de caminho, 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, podemos escrever de uma outra maneira. Podemos falar que é 0 lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, observe, 2 lambda sobre 2 é 1 lambda, 4 lambda sobre 2, 6 lambda sobre 2, 8 lambda sobre 2, novamente, 8 lambda sobre 2 é a mesma coisa que 4 lambda. E 10 lambda sobre 2. Por que escrever desta segunda maneira? Tem um motivo. Vamos generalizar. A diferença de caminho entre as duas ondas pode ser escrita como um número inteiro de lambda, 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, um número inteiro, m lambda, com m sendo 0, 1, 2, 3, um número inteiro. Ou também a diferença de caminho entre as duas ondas pode ser escrita como um número par de lambda sobre 2. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Esta notação aqui é que mais vai nos interessar agora no momento. Então, quando a diferença de caminho entre duas ondas em fase for um número par de lambda sobre 2, o encontro dessas ondas resultará numa interferência construtiva, IC. Se fizermos o mesmo raciocínio, pegarmos aqui pontos de interferência destrutiva, que vão ser os pontos intermediários aqui, uma crista de uma com um vale da outra, chegaremos na conclusão que a diferença de caminho entre essas ondas vai ser um número inteiro mais meio de lambda ou um número ímpar de lambda sobre 2. Então, quando a diferença de caminho for um número par de lambda sobre 2, a interferência é construtiva. Quando a diferença de caminho for um número ímpar de lambda sobre 2, a interferência é destrutiva. Isto
se as ondas estiverem em fase. Mas o que significa dizer que essas ondas estão em fase? Ondas em concordância de fase. Olha só, nós temos duas ondas aqui. Ó. Falar que duas ondas estão em concordância de fase significa dizer que quando é crista numa, é crista na outra, no mesmo instante. Quando é vale numa, é vale na outra. Crista numa, crista na outra. E quando as ondas estão em concordância de fase, nós vimos que a interferência será construtiva quando a diferença de caminho é um número par de lambda sobre 2. E a interferência destrutiva será um número ímpar de lambda sobre 2. Porém, se essas ondas estiverem em oposição de fase, e oposição de fase significa dizer que quando uma está em vale e a outra está em crista, olha só, uma está em crista, a outra está em vale, por isso está em oposição, as conclusões que nós tiramos aqui é o contrário. A interferência destrutiva será quando for um número par de lambda sobre 2. E a interferência será construtiva quando a diferença de caminho for um número ímpar de lambda sobre 2. Então, daí a importância de saber quando as ondas estão em concordância de fase ou quando as ondas estão em oposição de fase. Futuramente, trabalharemos mais esses detalhes. O que faz uma onda em relação a outra ficar com a mesma fase ou em oposição de fase? Bom, conhecedor dessa teoria, vamos agora passar para a famosa experiência de Young. Experiência essa que até o século XX, o início do século XX, a luz era descrita por duas teorias. Uns diziam que era um corpuscular e outra ondulatória. No primeiro caso, essa luz era entendida como um feixe de pequenas partículas, corpúsculos. Quem mais defendeu essa ideia foi Newton. E com essa ideia ele explicava o fenômeno da reflexão da luz. A luz incidia e refletia, como fosse uma bolinha incidindo aqui, uma partícula, refletindo, colidindo aqui, refletindo. Então ele explicava a reflexão da luz baseado no fenômeno, na teoria corpuscular da luz. Porém, em contrapartida, um cara chamado Huygens, ele argumentava que a luz tinha natureza ondulatória. E em 1801, o físico inglês Thomas Young, ele fez um experimento que reforçou o caráter ondulatório da luz. Então nós ficamos na dúvida, a luz é partícula ou é onda? Por isso que hoje nós falamos que tem a dualidade, onda-partícula. Para alguns fenômenos, como o da reflexão, a luz se comporta como partícula. Para outros fenômenos, ela se comporta como uma onda. Esse experimento de Young, essa famosa experiência de Young, ou experiência da fenda dupla, mostra esse caráter ondulatório da luz. A luz vai passar por uma fenda, inicialmente por uma única fenda, e vai sofrer o fenômeno da difração. O fenômeno da difração nada mais é que a luz contornar um obstáculo. Essa luz difratada, ou seja, a luz passou pela primeira barreira, ela vai encontrar uma segunda barreira com duas fendas, sofrendo nova difração. Então aqui, ó, o exemplo. Aqui está uma fenda onde a onda-luz passa, sofrendo uma difração, contornando o obstáculo. Depois ela encontra uma barreira com duas fendas, vai sofrer novas difrações. Cada fenda dessa se comporta como fosse uma nova fonte de onda. Tá? Uma nova, como se a onda estivesse começando aqui e aqui no S1 e no S2. E o importante, isso garante que essas duas ondas estão em fase, em concordância de fase. Observa-se, então, que se aqui a onda se propagasse em linha reta, ó, princípio da propagação retilínea da luz, aqui no ponto central deveria ser escuro, não deveria chegar luz. No entanto, que foi verificado nessa experiência, que apareciam regiões claras, escuras, claras, escuras, claras, escuras, que a gente chama de franjas de interferência. O que significa isso? Onde a região clara, significa que está ocorrendo, uma região clara, está ocorrendo interferência construtiva. Uma onda vindo da fenda 1 e uma outra onda vindo da fenda 2 se encontram construtivamente, formando as regiões de claro. E a interferência destrutiva, que é o mínimo, as regiões de escura. Essas regiões escuras, as ondas
estão se interferindo destrutivamente. Então nós vamos ter essas regiões de máximos e mínimos. Esse máximo aqui nós chamamos de máximo principal, que é o central. E os outros máximos de máximos secundários. E os mínimos também de mínimos secundários. Vamos explicar com detalhes agora esta experiência, a famosa experiência de Young, que corrobora com a ideia da onda, luz ter o comportamento ondulatório. Então, de acordo com Huygens, né, cada fenda atua como uma nova fonte. Então, cada fenda dessa aqui é como se fosse uma nova fonte. É como se a onda estivesse nascendo aqui, ó, que emite fontes coerentes em fases. Olha só, em fase, aquilo que nós falamos, ondas em fase. As ondas emitidas pelas fendas sobem interferências construtivas e destrutivas. Nas regiões claras, interferência construtiva. E nas regiões escuras, interferência destrutiva. Nesse anteparo, que nós temos um anteparo, observe, temos as projeções dessas interferências na forma de claro e escuro, como foi dito. Ou seja, regiões onde ocorre interferência construtiva, que são as regiões claras, e regiões onde ocorre interferência destrutiva, que são as regiões escuras. Essas regiões claras também são conhecidas como máximos, os máximos. E esse máximo aqui é chamado de central. E as escuras são chamados de mínimos. Então nós temos os máximos e os mínimos. Os máximos onde ocorre interferência construtiva, regiões claras, e os mínimos onde ocorrem interferências destrutivas, as regiões escuras. A difração, que é a capacidade da onda contornar obstáculos, você viu ó, que a onda, se ela viesse em linha reta aqui, jamais aqui seria claro. Então ela contornou esse obstáculo. Chegou aqui, se comporta como uma nova fonte, ou contornou o obstáculo. Esse fenômeno nós damos o nome de difração, que num outro vídeo estudaremos com mais profundidade esse fenômeno da difração. Esse fenômeno da difração e da interferência, esses dois fenômenos, eles corroboram, eles reiteram o caráter ondulatório da luz. Então veio combater o Newton. Ó, você está falando que luz é partícula? Se luz é partícula, como é que você explica isso aqui? Então, a partir de então, existe uma dualidade. A luz é onda ou é partícula? É onda ou é partícula? Resposta, dual, dualidade. Para alguns fenômenos, a luz se comporta como partícula. Para outros fenômenos, a luz se comporta como onda. Então, essa experiência de Young, nós temos aqui, né, a figura, e nós sabemos que num ponto P do anteparo haverá um encontro entre essas ondas, emitidas pelas fontes S1 e S2, ó, duas fontes, S1 e F2, que de acordo com Huygens, cada fenda, ou seja, cada ponto de uma onda se comporta como uma nova fonte de onda, o princípio de Huygens. Então aqui no anteparo vai ter lugares onde essas ondas vão se encontrar, interferência construtiva e interferência destrutiva. Nas regiões de claro, a interferência vai ser construtiva. Nas regiões escuras, a interferência vai ser destrutiva. Elas vão percorrer caminhos diferentes. A diferença entre os caminhos percorridos será, olha só, uma onda da fenda 1, chega lá no ponto P. Uma onda que saiu da fenda 2, chega lá no ponto P. Olha a diferença de caminho entre essas duas ondas, ó. Se você observar aqui, a diferença de caminho aqui deu 1 lambda. Essa interferência será construtiva, porque 1 lambda é igual a 2 lambda sobre 2, ó, o n é par. Quando ocorre interferência destrutiva, ó, a diferença de caminho, observe, ó, 2 lambda sobre 2, ó, olha só, 1 lambda sobre 2, né? Olha aqui a diferença, né? Número ímpar, a diferença de caminho vai ser o número ímpar quando a interferência for destrutiva, e a diferença de caminho vai ser o número par de lambda sobre 2 quando a interferência for construtiva. Então, sabendo disso, observe essa figura e olhe atentamente para os triângulos, os dois triângulos retângulos, o azul e o amarelo. D é a distância entre as fendas. Delta X é a diferença de caminho entre as ondas, ó. Olha, a onda 1 percorre essa distância até o ponto P. Olha, a onda 2 percorre essa distância até o ponto P. E delta X é a diferença de caminho entre elas, ó. Percebe isso?
E fique atento, tá? Talvez a figura não esteja muito sugestiva em relação a isso. Esse ângulo θ ele é muito pequeno, mas tão pequeno que eu posso fazer a seguinte aproximação, que o seno de θ é igual a tangente de θ. Observe atentamente os dois triângulos, o triângulo amarelo e o triângulo azul. No triângulo amarelo, o seno de θ é cateto oposto, que é o ΔX, que é a diferença de caminho, sobre a hipotenusa, que é a distância entre as duas fendas. E no triângulo azul, o tangente de θ é o cateto oposto, que é y, que é a distância do máximo central a qualquer outro ponto, que seja máximo ou mínimo, sobre o cateto adjacente, que é a distância entre as duas fendas e o anteparo, chamaremos de L. Então, o seno de θ é ΔX sobre D e tangente de θ é y sobre L. Daqui nós temos que ΔX vai ser y vezes D sobre L, onde ΔX é a diferença de caminho. Esse ΔX vai ser um n lambda sobre 2. Se o n for par, é o ponto de interferência construtiva, vai ser as regiões de máximo. N igual a 0 é o primeiro máximo, n igual a 2 é esse segundo máximo, é o máximo central n igual a 0. Primeiro máximo, secundário, n igual a 2, n igual a 4 e assim sucessivamente. Se a interferência for destrutiva, as regiões escuras, olha, o n vale 1, 3, 5 e assim sucessivamente. Daí, nós podemos isolar o lambda e achar 2y sobre d sobre nl. Veja que nessa experiência, o y podemos medir essa distância. O d nós temos, o l também. Por meio dessa experiência, o Young conseguiu calcular o comprimento de onda das ondas. Então, começou a fazer experiência para onda vermelha, verde, azul e calcular os vários comprimentos de onda das ondas eletromagnéticas. Observe aqui, olhando de frente o anteparo, ó, o máximo central, ó, é onde se tem maior intensidade, região clara. Olha os máximos secundários, ó, n igual a 2, n igual a 4, n igual a 6. E olha os mínimos, ó, n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5 e assim sucessivamente. Vamos fazer uma aplicação da teoria estudada. Questão número 28 do vestibular do Instituto Militar de Engenharia, do IME, do ano de 2012. Uma luz com comprimento de onda lambda incide obliquamente sobre duas fontes paralelas, separadas pela distância A. Então, essa distância A é a distância entre as duas fendas. Essas duas ondas que estão chegando aqui nas duas fendas, elas chegam de uma maneira oblíqua, inclinada de alfa com a horizontal. Após serem difratados, os feixes de luz que emergem das fendas sofrem interferência e seus máximos podem ser observados no anteparo. Então, elas difratam aqui, esses feixes são difratados e vão se encontrar aqui sofrendo interferência construtiva, máxima, que pode ser observado no anteparo, situado a uma distância d muito maior que A. Então, a distância d é a distância entre as duas fendas até o anteparo. Os valores de θ é este ângulo, associado aos máximos de intensidade no anteparo, são dados por alternativa A, B, C, D e E. Observe, esses dois feixes de luz, quando chegam no anteparo superior e no anteparo inferior, eles chegam com uma certa diferença de caminho. Observe o triângulo amarelo. A diferença de caminho é este cateto aqui, desse triângulo retângulo, que nós chamaremos de ΔX1. Após serem difratados nas duas fendas, esses feixes de luz vão sofrer uma nova diferença de caminho, vão ter uma nova diferença de caminho, mais uma diferença de caminho até chegar lá no ponto de máximo. Essa diferença de caminho é essa distância, esse cateto aqui, nesse triângulo, que nós chamaremos de ΔX2. Então, observando esses dois triângulos, o amarelo e o laranja, vamos ampliá-los. ΔX1 é a diferença de caminho até chegar, dos dois feixes até chegar na fenda, e ΔX2 é a diferença de caminho dos dois feixes após saírem da fenda. Como ocorre interferência construtiva, a diferença de caminho vai ser um número par de lambda sobre 2 ou um número inteiro de lambda.
Aqui nós vamos escrever um número inteiro de lambda, porque as alternativas estão todas em função de números inteiros. Onde n é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Esse mais ou menos significa dizer que pode ter um máximo acima do central ou um máximo abaixo do máximo central. Logo, a interferência construtiva, a diferença de caminho, vai ser a soma de ΔX1 mais ΔX2, que vai ser um número n de lambda, onde n é um número inteiro. ΔX é o ΔX1 mais ΔX2. No triângulo retângulo amarelo, esse ângulo é o alfa. Esse é o alfa, aqui é 90 menos alfa, então esse ângulo é alfa. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, que é A. Logo, ΔX1 vai ser igual a A seno de alfa. No triângulo laranja, o ΔX2, ó, que é a diferença de caminho, e esse ângulo é θ. Se aqui é θ, esse ângulo também é θ, olha. Observe. ΔX2 vai ser A seno de θ. Então, a soma de ΔX1 com ΔX2 vai dar n lambda, onde n é um número inteiro, mais ou menos 1, mais ou menos 2, 0, né? Como nós queremos o ângulo θ, vamos isolar A seno θ. Então, fica n lambda menos A seno de alfa. Passando A dividindo, seno de θ é n lambda sobre A seno alfa dividido por A dá seno alfa. Esta é a resposta do exercício, alternativa correta, alternativa C. Muito obrigado pela atenção. Dê um like se gostou, um dislike se não gostou, faça comentário, inscreva-se no canal. Até a próxima aula.